Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Boa noite, camaradas. Estamos iniciando aqui mais uma live do PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. Meu nome é Adriano, sou pré-candidato a prefeito em Americana pelo PSOL. Nosso tema é educação. Nós vamos falar sobre educação em uma cidade onde temos um prefeito sem educação. Presente aqui com a gente, a professora Cirlei, da Rede Pública Municipal de Americana, a professora Adriana, também da Rede Municipal de Americana, pré-candidata a vice-prefeita. Marco Romero, diretor de escola da Rede Estadual, trabalhando na praia. Temos também aí o nosso camarada Marcos Neves, pré-candidato, professor na Rede Pública Municipal de Santa Bárbara e na Rede Pública Estadual em Americana. Falando aí de nossa live, é sempre da mesma forma. É uma live que não é apenas para blá, blá, blá. Aqui nós estamos discutindo o nosso plano de governo e daqui vai sair nosso plano de governo. Nossa live, nós temos uma pessoa que está fazendo uma ata, que está transcrevendo tudo que falamos aqui, perguntas, respostas, tudo que os nossos aí queridos participantes aí vão explanar aí sobre educação para nós. E depois vamos colocar tudo isso no nosso plano de governo e é o que vai funcionar para a população de Americana. Adriana? Boa noite. Boa noite, que legal. Mais uma semana, né? Estou muito contente. A semana passada foi um assunto importantíssimo, hoje também para nós, para a população geral, a educação. A educação é tema que tira o sono, né, de todos. Nós realmente queremos voltar. A educação americana já foi vanguarda. A educação americana era vanguarda em várias ações importantes. Hoje, nós temos um retrocesso, mas nós queremos voltar a ser vanguarda. Nós queremos não ser igual, mas ser melhores do que já fomos, porque dá para fazer, dá para ser. E para isso, nós temos alguns representantes aqui hoje do GT de Educação, do Grupo de Trabalho de Educação, e a live vai acontecer da seguinte maneira. Após uma breve apresentação dos nossos queridos participantes, eles farão suas considerações também, um a um. Enquanto isso, pessoal, faça perguntas para a gente, porque vocês serão coautores do nosso plano de governo. Nós, como eu já disse, eu repito, nós queremos fazer com todo carinho o plano de Americana. Nós respeitamos o nosso município, nós respeitamos a educação, a saúde e todos os segmentos importantes para a população. Então, agora a professora Cirlei irá se apresentar e vão mandando perguntas, pessoal. Nós vamos responder 5 perguntas por causa do tempo e depois da nossa conversa, então, nós responderemos a todas as perguntas via Facebook. Então, professora Cirlei. Boa noite. Meu nome é Cirlei, sou professora na Rede Municipal de Americana há 18 anos, atualmente leciono na Escola MF Paulo Freire, mas também fui professora na Rede Estadual durante 10 anos, onde participei como conselheira no Sindicato dos Professores Estaduais, a POSP. Hoje venho aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito da nossa educação municipal, que vem sofrendo com a falta de investimento e com a precarização da educação, com a falta de investimento não só nos profissionais de educação, mas também a falta de investimento nas escolas.
sala de aulas fechada, creches fechadas, né? E não podemos deixar de falar da precarização sem falar das demissões, porque a precarização aumenta quando o prefeito demite os profissionais da educação em estágio probatório, que são aqueles profissionais que estão há menos de 3 anos na rede. E, por último, vou falar um pouquinho com vocês a respeito do Fundeb, que é um órgão fiscalizador da verba da educação, do qual eu fui presidenta do ano de 2017 até o ano de 2019. É isso. Bom, então agora o professor Marco Romero vai se apresentar para a gente. Professor, por favor. Muito boa noite a todos os camaradas, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui essa noite, o pessoal que está aí na internet nos acompanhando. Hoje eu ouvi uma frase que eu vou começar a perpetuar, que é mais ou menos assim: eu tinha memória e agora eu acho que eu começo a ter uma vaga lembrança de algumas coisas. Se a memória não estiver enganada, sou professor desde março do ano 2000. A maior parte da minha prática na docência, ela é na rede estadual de ensino. Só que profissionalmente, hoje, eu tenho 2 cargos. Durante o dia eu me dedico à função de diretor de escola da Prefeitura Municipal de Campinas, concursado nessa rede. Durante o período noturno, desde 2015, tenho cargo efetivo na Praia Azul, aqui na nossa cidade de Americana, que vai ser o foco da minha fala hoje, onde eu vou estar contando para vocês as experiências pedagógicas, dando um enfoque na questão de periferia, como que a gente trabalha dentro das periferias, das classes menos favorecidas na nossa cidade. E nessas 2 décadas de profissão, sempre gostei muito da leitura, sempre gostei muito de escrita e sempre gostei muito de Paulo Freire, que comanda a maior parte do meu trabalho. Muito obrigado, até daqui a pouco, passo a palavra. Nós também gostamos muito de Paulo Freire, respeitamos muito Paulo Freire. Paulo Freire nos inspira, nos emociona, além das contribuições de Paulo Freire, as contribuições para que a gente possa usar a ciência do educar a favor da educação. Agora, o professor Marcos Neves vai fazer uma apresentação aí para a gente. Boa noite, eu sou o professor Marcos Neves, estou junto aqui nessa empreitada, né, com os amigos do PSOL, e eu sou professor da Rede Municipal de Santa Bárbara do Oeste, trabalho no Ensino Fundamental 1, e também sou professor da Rede Estadual aqui em Americana. Eu trabalho lá na região da Balsa, lá na Escola Maria do Carmo Auguste, sou professor específico de Geografia, e estamos aqui juntos para fazermos e acontecermos, né, nessa cidade, fazer a cidade voltar ao que era nos tempos antigos, que era uma referência para a educação em todo o país. Passa a palavra. Adriano, tem boa noite aí? Tem sim, Adriana. Está bem movimentado o negócio aqui, o pessoal entrou animado hoje. Então tem aí. Que legal. Boa noite do camarada Bruno, boa noite da nossa presidenta, Maria Helena, boa noite da professora Meire, boa noite do André, boa noite do Ricardo Filho, boa noite do Vlamir. Tem um recado aí também da Maria Helena. Boa noite, Adriano. Boa noite, camaradas. Bora para cima. Temos aqui também, acompanhando a gente também, a Renata de Abreu, André Morales, Denise Moreira. E depois a gente vai falando mais, Adriana. Falando mais. Tá joia.
Beleza. Então, eu gostaria agora que o professor Marcos Neves, fizesse as suas considerações sobre o panorama da educação e os trabalhos que o grupo de trabalho de educação já começou a delinear para que a gente possa melhorar a educação em Americana. Marcos. Ok. Sim. A Cirlei e a Adriana comentaram com o Marco Romero. Eu também sou muito fã do Paulo Freire e também do geógrafo famoso Milton Santos, né? Então, a gente teve um grupo de trabalho no nosso partido pessoal, a gente debateu muito, conversou bastante, né? Enxugamos as ideias, e nós temos uma nova proposta para a cidade americana, para se transformar no que era antes, né? Uma referência nacional na educação, né? E trouxe a ideia do CIEP para a nossa cidade, e realmente eles funcionavam com louvor, né? Um desses pontos que a gente gostaria de tocar é a valorização da carreira docente. Melhores condições de trabalho e também de salários, né? Porque esse plano de carreira está estancado. A gente precisa que ele vá em frente, né? Então, o professor, quando ele é valorizado, o trabalho pedagógico vai ser... outra questão que nós trabalhamos no nosso GT de ação, nosso grupo de trabalho, foi os concursos públicos, né? Para que ela está só contratando professores, terceirizando o trabalho. E né, não é bom para a educação, não é bom para ninguém. A gente sabe que o que não falta em Americana é verba para a educação. Porque, olha só, em 2019, nós tínhamos uma verba para a educação de quase 180 milhões de reais para ser investidos, né? Então, dinheiro não falta. Mas o que a gente quer? A gente quer alavancar, a gente quer investir, né? A educação é a base de toda a sociedade, é a base de um país. Em respeito às terceirizações e contratações, a gente percebe que tem algumas consequências que isso pode ocorrer. Por exemplo, primeira coisa, na terceirização, o que acontece? A precarização das condições do trabalho dos ideais para que ele desenvolva o bom trabalho. Uma outra questão importante é a queda da remuneração do profissional, né? Porque geralmente o terceirizado, ele ganha menos. E às vezes não, com certeza o professor concursado. Que quanto mais terceirizado, maior vai ser a desarticulação dos profissionais. Por quê? Porque isso pulveriza a organização da classe trabalhadora. Pois os funcionários terceirizados, eles não são mais representados pelo sindicato do setor, do sindicato da educação, né? Então, fica uma desunião que já acontece e a gente pode perceber isso. Quem trabalha no Estado já percebe isso bastante, né? O sindicato perde força de negociação. Questão da gestão escolar também terceirizada, ela sempre vai pender para o lado da empresa que a contratou, e isso não é bom para a educação também. E, por fim, a gente sabe que nós somos professores, e mesmo quem não trabalha nesse ramo, a gente sabe que os governos, eles querem desqualificar, sim, é mais fácil de tornar o povo mais
mais fácil ser dirigido ou manipulado. Então, essas consequências da terceirização da educação são muito graves. A gente quer acabar com isso em Americana. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra proposta que nós trabalhamos no grupo de trabalho da educação, que é reaparelhar as escolas pedagógicas, papelaria, computadores. A gente sabe que a escola não é um depósito de criança. Precisa ter uma educação de qualidade. E para ter uma educação de qualidade, a gente precisa de uma... Né? Uma das propostas que nós estamos levando é um educador individual para cada professor desenvolver as suas atividades em sala de aula. Tá? E isso há 12 anos para ser trabalhado. Hoje em dia, isso não acontece mais. Então, vou falar. Sala de aula, escola não é depósito de criança. Tem que ter condições de trabalho e tem que ter condições de aprendizado também. Outra questão que eu gostaria de falar, esse é bastante importante, porque aos finais de semana, geralmente não tem o que fazer, as crianças ficam na rua ou em casa na frente do computador, né? A gente propõe o quê? Um programa escola, mais ou menos nos moldes do que acontece nas escolas, ou acontecia nas escolas estaduais, que era o programa Escola da Família, tá? Então, nessa atividade, a gente vai ter, aos finais de semana, projetos culturais, bibliotecas funcionando com Wi-Fi, as escolas, os CIEPs estão obsoletos, estão oficinas de artesanato, jogos, e isso tudo vai beneficiar quem? A comunidade do entorno da escola. Né? Essa comunidade, a comunidade do entorno. Também que nós debatemos no grupo de trabalho da educação, no grupo de trabalho da educação, oficinas após o horário das aulas. O que seria isso? É o que já acontecia no CIEBS há alguns anos atrás. Oficinas para os próprios informática, jogos pedagógicos, todos eles monitorados por profissionais concursados. Tá? Eu mesmo, quando eu trabalhei no CIEB, tinha uma orquestra de viola caipira muito bonita, né? Os alunos adoravam participar, eles se apresentavam no teatro municipal, isso era uma coisa muito bacana, e as crianças, elas se sentem inseridas na sociedade, né? O anfiteatro é utilizado para oficinas de teatro, e isso envolvia os alunos, né? O balé mesmo, que era ministrado após os horários das aulas, né? Com monitores concursados. Marcos, um minutinho. Marcos, professor Marcos, vocês estão com o áudio do Marcos? Tá tendo um probleminha de áudio do professor Marcos? Ou tá tudo bem? Ele pode... Prossegue, Marcos, é porque tinha cortado o seu áudio. Desculpa, pode prosseguir. Bom, o Marcos falou de fases importantes, né, que a gente tinha, que nós perdemos, podemos voltar a ter. Eu não tenho retorno se todas as pessoas estão com dificuldade de ouvir o áudio dele.
mas só lembrando a importância mesmo de a gente não aceitar retrocessos, né? Se a gente não aceitar menos do que a gente já teve, né? Recuperar o que a gente já teve e avançar nas conquistas, sempre. E por falar em avançar nas conquistas, a professora Cirlei vai falar um pouco para a gente sobre o trabalhador da educação americana, que tem sofrido muito com um desgaste com todos os problemas que têm ocorrido, a questão do Sindicato dos Professores, o SINPRA, e também sobre o Fundeb. Professora Cirlei, você pode fazer suas considerações. Um minutinho. Quer falar, Adriano? Mais de boa noite. Acumulou boa noite aqui, gente. Deixa eu... tá. Temos aqui a Miriam, que está com a gente. A Miriam, nossa pré-candidata a vereadora. Luiz Nunes, PSOL, da executiva do PSOL. Temos a Regina Pontes, parente da Cirlei, né? A professora Luciana Polini. A Dora Abreu está com a gente. Um abraço, Dora. Renata Abreu também. Márcio Santana. Ana Cláudia. O Davi sempre com a gente. Rafaela também. Boa noite, seu Domingos. A Márcia também novamente aqui com a gente. Márcia. Marilda Ricardo. E temos vários... Adriana Pontes. Temos vários recados aqui também. Não vai dar para estar lendo todos. Vou só estar falando aqui alguns, né? Luciana Polini. Que saudades do tempo que a cultura e a educação andavam juntas. André Luiz Bellini, sobre a questão da precarização, tem uma fala de Freire no livro Pedagogia do Oprimido, que acho que vem bem de encontro. Para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Miriam Amaral está aqui. Estamos juntos, Bruno. Tem aqui também um recado aqui para o nosso querido aí, Marcos Neves. Teve um problema no áudio dele, mas a gente vai voltar a estar falando com ele. E já eu acho aqui o recadinho para ele também, gente, que não achei. Pode continuar, Adriana. Comentando aí o nosso boa noite, nossa gratidão para a Fátima também, que está conosco novamente, e o Anderson. E agora a gente vai ouvir, então, a professora Cirlei. Bom, a nossa luta na área de educação nunca termina, né? A gente nunca tem descanso. Mais para o final eu estarei falando do Fundeb. O Fundeb está aí para vencer em dezembro e a semana que vem está para ser votado o novo Fundeb. Então, na educação, a nossa luta nunca para. Mas a nossa luta se aprofunda e complica e dificulta em janeiro de 2015, quando o senhor Omar Najar assume a cadeira da Prefeitura de Americana. Então, o senhor Omar Najar assume a prefeitura em janeiro de 2015. Em fevereiro, ele percebe a necessidade de contratação de servidores municipais, certo? E contrata mais de 500 servidores em todas as áreas, inclusive na área de educação. Só que, 5 meses depois, em julho, ele percebe que ele precisa demitir esses mais de 500 funcionários. Então, ele, como um empresário que assumiu a cadeira pública, não percebe que ele não está na empresa dele. Ele foi eleito para administrar um órgão público. Então, ele faz essa pequena confusão e quer demitir esses mais de 500 funcionários, servidores, que ele admitiu apenas 5 meses atrás. Lembrando que esses servidores prestaram concurso público e deixaram os outros empregos para assumir esse. Então, ele vem com a mão dele de ferro, né? Juntamente com... isso é uma ideia de partido, né? Ele e os mais crises vêm com essa ideia de demitir esses mais de 500 servidores.
E é aí que entra o Simpra, né? O Simpra que já havia feito outras lutas, entra nessa luta junto com esses servidores em estágio probatório, que tem menos de 3 anos e estão para ser demitidos. É mês de julho, estamos de férias, e aí quem abraça essa causa não são só os servidores que estão em estágio probatório, são todos os professores que estão de férias. Então, a luta conta com muita gente, e nós vamos até a prefeitura, fazemos uma grande mobilização todos os dias, incansavelmente. Então, é um mês aí, 1 mês e pouco de luta, e todos os dias lá, a gente fazendo barulho, pedindo, reivindicando, fazendo assembleias, tudo que vocês imaginam, né? Fazendo passeata, até que a gente consegue, né? Com que o prefeito assine um documento, no qual ele escreve assim que, para o momento, não haverá as demissões desses servidores. Só que, como nós conhecemos, né, durante esse tempo a gente passou a conhecer bem esse prefeito e vimos que ele não gosta do servidor público, que ele odeia o servidor público, nós não descansamos. Ficamos, né, de alerta, ainda continuando fazendo assembleia e conversando. Nesse período de 2015 até 2017, quando finalmente, né, não foi diferente daquilo que a gente pensava, ele retoma o processo para fazer novamente a demissão. No período de 2015 até 2017, quando ele retoma esse processo, muita gente já saiu desse período probatório, desse período de 3 anos. Há um número reduzido, né, de pessoal, de servidores nessa situação. Mas o Simpra novamente toma a frente e vai lutar por esses servidores, fazendo a mesma luta, fazendo assembleias. Só que aí, então, nós somos em bem menos e não estamos de férias, certo? O que acontece? Essa batalha a gente perde, né? Quando a gente perde esses servidores probatórios, a precarização da educação, é claro que aumenta, porque aí há falta de pessoal para trabalhar. O que acontece? Vai para a sala de aula diretor, pedagogo, inspetor de aluno, estagiário, de monte. E o que começa a acontecer? Mesmo indo todo esse pessoal para a sala de aula, não dá conta. O que começa a acontecer? E isso, gente, foi divulgado na mídia, nos jornais, diariamente. Então, se você olhar os jornais dessa época, de setembro de 2017, para frente, você vai ver que aconteceu que, além de ir todo esse pessoal para a sala de aula, que não poderiam estar indo porque eles não são aptos a ministrar aulas, nós fizemos denúncia tanto no Ministério Público, né, nos órgãos competentes, começa a haver dispensa de aluno por falta de profissional. E há dispensa nas creches. E isso afeta toda a comunidade, né, de trabalhadores, e a coisa começa a ficar cada vez pior, e a precarização vai aumentando. O que o prefeito faz para solucionar essa lacuna que acontece aí? Ele contrata profissionais. Então, nós tínhamos um pessoal concursado que foi demitido, e para solucionar toda essa precarização, ele contrata profissionais. E em meio a esses profissionais que ele contrata, há muito desses que eram concursados, que agora têm que aceitar ser contratados. Nesse contrato, é um contrato que os profissionais só ganham de segunda a sexta, então não tem nenhum direito trabalhista, nenhum vínculo trabalhista, né? E é isso que vem, né? São esses profissionais que vêm trabalhando até agora, de agosto do ano passado até agora, em março, quando começa a pandemia, né? O que acontece com a pandemia? Nós que somos concursados, somos mandados para casa para dar aula remota, e esses profissionais que são contratados são todos demitidos, todos. Não só os professores contratados, como também os estagiários. Por que ele não demite aquele secretário de negócio jurídico dele lá?
né? Que está metido em corrupção da merenda. Esse ele não demitiu. Vem demitir esses profissionais que ganham pouco e que poderiam muito bem ser mantidos, porque há uma economia muito grande na área de educação, porque os professores não estão lá, os alunos não estão lá, não há gasto de água, de energia, enfim, não está havendo gasto na escola, não há gasto de merenda. Então, ele poderia muito bem estar mantendo esse pessoal, não precisava demitir, né? Só que ele deixa os professores dando aula remota em casa, e o grupo de apoio, como não dá aula, né, não ministra aula como a gente, ele manda ir para a escola. Pasmem que a secretária de Educação falou para esse grupo de apoio que foi para a escola, além deles correrem o risco de pegarem o vírus, pediu para que eles levassem o seu kit de higienização. Porque a escola, com essa precarização, a falta de, além de não investir em profissionais, né, na carreira, nos profissionais, e não investir na escola, não investe em materiais, não investe na manutenção da parte de informática. Então, como não tem material na escola, pede para esses profissionais irem trabalhar e ainda pede para eles levarem o seu kit de higienização. É muito, né? E, por fim, né, sobre o Fundeb, eu fui eleita a ser presidenta do Fundeb de 2017 até 2019. Durante esse período que estive lá, trabalhei incansavelmente para fiscalizar, que é essa função do conselho do Fundeb, né, para fiscalizar a verba que ela tenha finalidade de destino para a educação, né? A finalidade dela é só para a educação. Só que, durante esse período que eu estive lá, houve um desvio de finalidade da verba que gastaram em outro segmento, em outros lugares, sem ser a educação. Então, gastaram uma verba de 15 milhões de reais em outro lugar. Foi feita a denúncia tanto no Ministério Público como no Tribunal de Contas, e até hoje, nem o Omar Najar e nem seus comparsas, aí os Macrises, não nos deram satisfação dessa verba. Que ela é da educação, né? E queremos, e assim, temos aí um Fundeb que agora vence, né? No final do ano. Hoje, a União, a parte da União é de 10%, né, que faz parte do bolo aí que é destinado à educação. Foi pedido para o novo Fundeb que vem aí ser pelo menos de 40%, e depois de tantos estudos e tanta discussão que esse Fundeb está aí há muito tempo, resolveu-se 12,5%, olha, para quem pediu 40%, né? Então, eu gostaria de finalizar minha fala pedindo aí, não só para os professores, como os pais de alunos, que acompanhassem essa votação aí do Conselho do novo Fundeb, porque são verbas do nosso interesse. Finalizo a minha fala fazendo esse pedido. Então, vou retornar aqui com mais um pouco de boa noite, né? Hoje não para, né? Nossa live aqui não para. Então, tem Ô, camarada Adriano. Oi. Fala bem alto. Tá. Eu vou começar a falar alto aqui, que eu esqueço toda hora, né? Fala alto. Melhorou? A gente põe a cara no pau e a boca no trombone. Pré-candidato calminho não serve para nada, né? Então, vamos começar a ficar um pouco nervoso aqui e falar aqui. A nossa querida amiga professora Cássia, lá de Curitiba, está aqui com a gente hoje. Isabela, a professora Silvia, a Creuza, o Paulinho, a professora Rosana Nunes, a Angélica, a professora Andréa Guidi, a professora Giovana, nosso camarada Ricardo Filho, a psicóloga Valéria, a Silvani também está com a gente, a Regiane. Então, camaradas, tem um bom pessoal aqui acompanhando a gente, tem alguns recados, né? Luiz Nunes,
Boa noite, camaradas. Avancemos na luta pela educação pública, estatal e laica. Pois temos aqui o Bruno Pereira. Vamos brigar e apoiar a manutenção do Fundeb, essencial para a garantia dos investimentos na cidade. Temos mais recado aqui. Luciana Polini, não, esse recado eu já falei. Vamos lá, gente, mais o Anderson, né? Educação universal e unificada. Esse negócio de escola particular só gera divisão entre os semelhantes. E a universidade pública, a maioria aprovada quem sai da particular e faz cursinho. Por que não concluir o ensino médico e automaticamente ir para a universidade? Então, universidade para todos, né? Vamos lá, mais um recadinho aí. Paulinho, então, esse grupo é forte, sabe o que fala. É isso daí, gente. Muito bom. Muitas pessoas... Alô, estão voltando aqui, cortaram aqui. Vamos só um minutinho aí, só para conferir. Marcos, seu áudio, fala alguma coisa aí, tudo bem aí agora? Está me ouvindo agora? Sim, sim. Então Então agora, gente, nós vamos estar passando aqui a palavra para o companheiro nosso, o camarada de partido, Marco Romero, que vai falar para a gente sobre a educação na periferia de Americana. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui com os camaradas do partido, diferente dos colegas que aí estão. Eu não sou pré-candidato, estou aqui livremente e sem qualquer pretensão para falar de educação, em especial educação na periferia. E aí eu acredito que é importante a gente ter um conceito do que vem a ser uma periferia, porque as pessoas falam e às vezes acabam misturando, e é tão simples. Periferia é aquela região que está longe do centro urbano comercial. Isso é uma periferia. Alguns pontos são mais periféricos que outros. E quando o convite veio até mim para estar fazendo essa apresentação hoje, foi que eu fizesse alguma relação com a experiência que eu tenho na periferia, na região da Praia Azul, aqui na nossa Americana. E aí eu entendo que há 5 anos trabalhando na Praia Azul, me transformei num defensor daquela região, e a gente precisa ir muito devagar com algumas coisas, e primeiro temos que dizer, americanenses, políticas públicas, existe a Praia Azul na cidade de Americana. Temos que pensar assim. E vamos nos situar, rodovia Anhanguera, sentido interior. Quando a gente tem aquela alça de acesso à direita, ali está a Praia Azul, a Americana está muito distante. E esse distanciamento físico acabou por muitas vezes em décadas interferindo no convívio social daquela comunidade para com os americanenses. Os meus alunos, os jovens que eu trabalho nesses anos, eles relatam diversas formas de preconceito, e que não é só pelo estigma dos motéis com a prostituição que acontece lá à luz do dia, né? Das ruas que tem o tráfico de drogas durante o dia, mas eles relatam que chegaram até a não conseguir uma ou outra oportunidade de emprego por conta do seu comprovante de endereço. Então, nós temos, entre aquela comunidade juvenil, principalmente, um problema de baixa estima.
E quando eu comecei o meu trabalho há 5 anos nessa comunidade, isso é notório e não dá para não falar de Paulo Freire, como já foi citado aqui. Entre tantos dos escritos que Paulo Freire nos traz, ele desenvolve que o poder, ele quer roubar a humanidade das pessoas. E os oprimidos precisam ir nessa busca para recuperar a sua humanidade. E, pontualmente, nesses 5 anos, a minha busca foi de fazer eles acreditarem que a vida pode ser melhor, que nós temos que dar voz e vez para eles dentro do seu nicho local. Mas aí já temos um outro problema. Como vamos dar a voz para a pessoa que não está habituada a utilizar da voz? As pessoas que, dentro da escola do ensino médio, que é com o público que eu trabalho, que estavam acostumados com as questões de decoração, positivismo, estímulo-resposta, eles não tinham hábito de uma percepção social, não tinham hábito de despertar a sensibilidade. E aí, então, o que foi preciso fazer a primeiro momento? Ganhar a confiança. Estabelecer diálogos. E dentro desse estabelecimento de diálogos, a busca dessa libertação do oprimido, ela tem muito a ver com você fazer com que a pessoa perceba que o ambiente que ela está pode mudar, que ele pode vir a evoluir. E fazer as discussões sociais para dentro da escola, nos 2 primeiros anos, foi complicadíssimo para caramba, porque esses alunos, eles tinham o discurso do senso comum. Todo mundo vai ser corrupto. E a gente não pode generalizar. E uma das ações, entre tantas, né, foi convencê-los que, se você compreende um determinado conceito histórico, não é o suficiente. Você tem que ter a sua opinião sobre isso. Se o transporte público ele é precário, não é suficiente saber que o transporte é precário. Você tem que ter uma opinião. Se na Praia Azul, que tem a represa ali do lado, falta água 2 a 3 vezes na semana, mas o que você pensa sobre isso? O que pode fazer para mudar? Então, aos poucos, a gente vem trazendo algumas situações das teorias pedagógicas que o Paulo Freire ele vai chamar de curiosidade epistemológica. Então, dentro dessa curiosidade, eu tenho um problema, e o que é que eu vou fazer com esse problema? Possibilidades de ações que nós sabemos e nós temos a percepção que nem sempre essas ações elas dependem de nós. E uma das experiências ricas que eu tive lá na Praia Azul foi quando a gestão da escola me ofereceu para trabalhar um projeto pedagógico que existe há 2 décadas aqui nessa cidade, aonde os alunos eles vão até o plenário da Câmara, lá eles exercem o papel do legislador, só que diferente do que a gente escuta de colegas professores, muitas escolas elas fazem roteiros, muitas escolas elas fazem ideias de leis. Algumas dessas leis, é verdade que meio que surreais em serem aplicadas. E quando eu comecei a trazer essas propostas para a juventude,
Eu falei, pode ser isso, mas a essência de um legislador, ela é você fiscalizar. Nós podemos também levantar questionamentos dos problemas sociais, através do documento de requerimento de informações que os vereadores fazem e debatem, e foi isso que encantou a juventude. Mas, ao mesmo tempo, esse encantamento, ele tem um sentimento de mudança. E por que mudança? Problemas da Praia Azul, que foram elencados na primeira vez, em 2015, como, por exemplo, ficou parada a obra do Centro de Saúde da Rua Maranhão, ainda na gestão tucana que a gente teve aqui nessa cidade, e que praticamente nada aconteceu na atual administração, está do mesmo jeito. Tenho um entendimento que esse descontentamento social que a gente trabalhou e foi mostrando os problemas dos últimos anos, quero acreditar que isso vai se reverter em votos favoráveis a pessoas que queiram uma mudança social. E não apenas a uma estrutura política que, quando vem o presidente da República e o governador para inaugurar casas populares, fecham a Rua Maranhão com tapumes para que esses políticos notórios não vejam como é a periferia americanense. Foi o que aconteceu. Se alguém que está aqui nos vendo não tinha essa informação, né? A administração pública, no caminho onde o imperador passou, fechou as passagens feias de serem vistas. E a gente vive um momento social interessante, um momento social de consciência política entre a juventude na faixa etária de 17 a 20 e poucos anos, que é a galera com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos, e fica a pergunta, as perguntas, 2020. Como vai ficar 2020? Primeiro, eu quero dizer que ninguém sabe como 2020 vai ficar. As pessoas que tomam as decisões de educação, num dia tomam uma decisão, no dia seguinte mudam a decisão do ontem e inventaram uma tal de educação à distância. Uma tal de educação à distância onde várias redes estão fazendo as nossas crianças serem fazedores de tarefas. E aí a gente tem que pensar. Nem todas as famílias conseguem ter um computador. Nem todas as famílias conseguem ter a sua conexão com a internet. E ainda temos displicências em vários níveis que acompanham essa educação à distância. Temos que ter certeza. Educação não é mercadoria, educação tem que ser humana e educação tem que valorizar a experiência que a sua população tem dentro de um processo evolutivo. E termino assim, então, a minha primeira fase aqui. Muito obrigado da oportunidade. Até mais. Passo a palavra. Vamos lá. Continuando aqui, teve um pequeno problema técnico aí com a minha pré-candidata vice-prefeita. Voltou, Adriana? Sim, caiu tudo aqui, energia, internet, mas a gente não desiste. Está me ouvindo, né? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Então, mais um pouquinho aqui de boa noite. O Rafael está com a gente, professor Fernando, professor Jair, Reinaldo e Fernando Alves. O pessoal não tem a Creuza também com a gente. A Creuza também. Se acaso ficar alguém fora aí, tá uma boa noite para todos, tá? Então aí, parabéns aí, Marco Romero, parabéns, Sirlei, parabéns, Marcos Neves, apesar aí do problema técnico, pela fala de vocês.
não vai realmente ter condição aqui da gente conseguir falar todos os comentários, que realmente é uma grande quantidade de comentários. Mas tem o nosso camarada André Luiz, que escreveu para todos aqui. Ouvir educadores com palavras maiúsculas, falando de educação é algo que me emociona. Parabéns a todos por essa discussão de altíssimo nível. Então, eu acho que ele representou, gente, né? Os internautas. Gente, eu só queria dar uma palavrinha aí em relação a esses 15 milhões do Fundeb. Isso foi um trabalho que a Cirlei foi eleita, né, para o conselho do Fundeb e foi eleita também como presidenta do Fundeb. E a Cirlei é pré-candidata e a vereadora Cirlei é minha esposa. E eu, junto com a Cirlei e com a Adriana, que era a secretária Adriana, minha vice, era a secretária do Fundeb, e com a ajuda da Cássia, a Cássia que está assistindo nós, está junto com a gente aqui nessa live, nós fizemos uma minuciosa fiscalização em cima dos valores do Fundeb. O que aconteceu com o Fundeb a partir no término da administração do Diego e depois continuando na administração Omar Najjar? Todo o dinheiro que vem para o Fundeb é um dinheiro carimbado, é um dinheiro que tem que ser utilizado com educação. Ponto final. Se chegar aqui 50 milhões, entrou na conta do Fundeb, tem que utilizar com a educação. Se tem problema na saúde, se tem problema no DAI, em qualquer lugar, não interessa. Essa verba é específica para educação. Omar Najjar, como prefeito anterior, os prefeitos anteriores, faziam o seguinte, jogavam toda essa verba numa conta única e pagavam diversas contas. E chegamos a um cálculo possível de mais ou menos de um desvio de finalidade de verbas de 15 milhões. Gente, não é 10, 20 reais, são 15 milhões. E nesse período que a Cirlei ficou como presidenta, notificamos várias vezes a prefeitura para que ela tivesse o tempo dela para explicar do que se trata esses 15 milhões. Fizemos várias reuniões até com o secretário da Fazenda lá, o Nércio da Capitinga, e o máximo que eles conseguiram falar para a gente é o seguinte, olha, nós pagamos sim INSS dos funcionários da educação, FGTS dos funcionários da educação, só que nós não temos um recibo para apresentar para vocês. Entendeu? E queria que a gente acreditasse nessa história. Houve muita pressão, porque se eles não justificassem para a gente aonde foi gasto esses 15 milhões, a Cirlei, como presidenta, não aprovava as contas do Fundeb. Então, houve muita pressão em cima da gente. Houve muita pressão mesmo, pressão psicológica, inclusive ameaças, né? A gente sabe, retaliações. E nós aguentamos isso daí e fomos até o final. E como não tinha outro meio da gente resolver isso daí, nós tivemos que procurar os órgãos competentes. Então, nós temos hoje uma denúncia no Ministério Público Federal e uma denúncia no Tribunal de Contas. Infelizmente, esses órgãos demoram, né? Demoram mesmo tempos e tempos para fiscalizar, para chegar lá e apontar. Mas um dia essa conta vai ser cobrada do Omar Najjar. Um dia vai ser cobrada dele. E esse dinheiro vai ter que voltar e vai ter que ser investido em educação. Então, esse aí é um comentário em relação ao Fundeb. E, Adriana, você aí, com seus contas finais. Importante o que você disse para toda a população. Nós fizemos a defesa intransigente das verbas da educação que fossem direcionadas para a educação. Nós fomos uma pedra no sapato, nós investigamos, nós sofremos pressão, a secretária mandava os diretores falarem na reunião pedagógica que nós iríamos ficar sem salário porque
a presidenta Cirlei não queria assinar uma papelada com esses obscuros 15 milhões aí perdidos. Mas valeu, eu não me arrependo nem um segundo dessa luta que nós travamos. E a gente vai continuar na defesa intransigente da educação, do município. Eu acho que foi muito válida essa nossa conversa hoje. 1 hora é muito pouco, a educação é muito relevante, tem muitas questões, né? Nós somos contra a precarização, nós somos contra toda essa manha ideológica que foi muito bem engendrada em Americana por tantos anos de governos neoliberais, que querem desarticulados os trabalhadores, que querem os trabalhadores inseguros, sem direitos garantidos. Se o trabalhador estiver satisfeito e orgulhoso, é lógico que vai refletir para toda a comunidade. Então, não me arrependo e continuarei na defesa intransigente da educação. Desejo, sim, estar gerindo a municipalidade e olhar com olhos muito, muito carinhosos para a educação, para a questão da mulher, para a questão das pessoas que vivem nas condições mais difíceis. Então, o nosso partido ele não tem não é nem um objetivo, é uma obstinação, nós somos obstinados por isso, justiça social, fazer para quem está à margem. E é isso, eu acho que perguntaram sobre o Fundeb, eu acho que foi bem esclarecido. Tem mais alguma questão que dê para a gente esclarecer? Pelo menos falar alguma coisa, ou o que vocês acham? Tem. Não, tem uma questão aqui no meu WhatsApp, mas antes da questão, está aqui com a gente a Viviane Lima, e também a nossa camarada de luta aí, de rua, a Ângela Tavares. Tem uma pergunta aqui, é do camarada Bernardo, eu vou direcionar ela para o Marco Romero. O camarada Bernardo, ele mandou essa pergunta aqui no meu WhatsApp, né? Primeiro ele escreveu o seguinte: parabéns aos camaradas pelas excelentes falas. É preciso ampliar a função social da escola para muito além de dar aula. Como fazer para que as políticas para a educação caminhem junto com políticas para a juventude? E como integrar, de fato, a Praia Azul ao projeto municipal? Marco. A vida que a gente trouxe, principalmente dentro dessa escola onde eu trabalho há 5 anos, além das discussões políticas, elas estão muito atreladas a uma vivência cultural, a um despertar de sarau literário, a um despertar de encenações teatrais, poesias valorizando a autoria própria. Inclusive, vou deixar aqui um convite aberto a todos que estão nos acompanhando. E a Escola Estadual Professor Martinho Rubens Beluco, onde eu trabalho aqui em Americana, está lançando um sarau virtual online que vai acontecer no dia 27, onde toda essa interação e essa movimentação, ela tem que partir de um grupo de profissionais interessados em fazer a mudança, em querer seduzir os alunos para que eles vivenciem novas experiências e não fiquem atrelados a uma educação que era a mesma quando nós estivemos no banco da escola, quando nossos pais e avós estiveram, porque é um método muito arcaico e que não acompanha a rapidez das mudanças sociais que nós temos hoje em dia. Espero ter contemplado aí o questionamento. Obrigado, Marcos. Tem mais 2 comentários aqui, depois já passo mais uma pergunta, vou passar para a Cirlei. Cássia Domiciano.
Romeiro, educação popular nas periferias. Vamos sugerir que nosso pré-candidato insira no programa de governo. Ângela Maria Tavares, parabéns a todos pelo posicionamento e coragem para o enfrentamento. É preciso tirar a poeira da educação de Americana e abrir horizontes. Um retrocesso histórico que atrasou mais de 20 anos a educação e os demais segmentos sociais. Nenhuma política pública relevante para a educação pública até o momento. Então, Sirlei, tem uma pergunta aqui, bem direta mesmo, que é da Maria Helena, né, nossa presidenta aí. É o seguinte: como fica a situação dos estagiários na educação pública de Americana? Então, a partir do momento, né, dia 20 de março, que foi mandado, né, a gente ficar em casa, a partir do momento, o último dia de aula que nós tivemos na escola, ou seja, a partir do primeiro momento que os professores ficaram em casa, esses estagiários foram desligados. Eles estão sem salário e só, agora, como serão recontratados, é esse o nosso questionamento. Porque são desligados a partir do momento que nós estamos em casa. Se houver a possibilidade de voltarmos esse ano, ou mesmo se voltarmos o ano que vem, até haver o contrato novamente desses estagiários, vai mais um tempo. Eles perdem, porque ficam sem os seus salários, a gente perde porque fica sem eles para nos amparar. Eles tinham só 2 anos de contrato. Se esse contrato continuar vigente, não for suspensos, eles perdem esses 2 anos. Então, a perca para os estagiários vai ser muito grande. Sem contar que não havia, vou repetir, não havia necessidade do desligamento desses estagiários. Vocês não têm nem noção da miséria que esses estagiários ganham para trabalhar em nossa rede, né? E que são pessoas muito importantes aí, que dão o seu né, uma força aí na nossa sala de aula, que seríamos de nós sem o trabalho deles para nos ajudar. Só complementando aí, essas meninas, a maioria são meninas, trabalham com muito carinho, com muito afinco, geralmente trabalham com crianças portadoras de necessidades especiais, trabalham dando reforço, que após as demissões não temos mais reforço escolar, e tem estagiária passando necessitando de ajuda dos colegas. É triste essa situação. Só isso que eu queria complementar. Um beijo para Giovana Santos. Marcos Neves. Então, agora, Marcos, tem uma pergunta aí para você, que é do Davi. A quem serve esse projeto privatista e devastador da educação? Bom, esse projeto privatista e devastador da educação, o próprio nome diz, né? Serve somente a classe, a elite, né? O que eles querem do brasileiro? Que o brasileiro não tenha conhecimento, né? Não saiba requerer seus direitos e que seja uma grande massa de manobra para elite do Brasil. Essa elite que comanda o nosso Brasil desde o descobrimento e está cada vez apertando mais o cerco, mais concentração de renda e mais poder na mão de poucos, né? É isso que eles querem. É dominar o povo por completo. Passa a palavra. Isso aí, Marcos. Então, gente, infelizmente está terminando nossa live. Infelizmente. Quando inicia, né? A gente fica num desespero aqui atrás desse computador, né? Para não ver a hora que acaba, né? Aí vai transcorrendo o tempo, a gente fala... Aliás, um camarada falou aqui no comentário, essa live era para 3 horas. E eu também acho que era para 3 horas. Temos muitos comentários mesmo. As exposições foram tão boas que a gente tem mais comentário de elogio do que perguntas. Então,
A gente vai aguardar esses comentários. O que restou de pergunta aí, a gente vai voltar, tá fazendo aí. A gente vai dar a resposta, né, para as pessoas, né, através da nossa mídia social, através da página do PSOL. Então, gostaria que aí, começando aí, Marco Romero, você, que desse boa noite aí para todo mundo, né? E já agradeço eu, né, sua participação. Uma oportunidade interessantíssima a gente poder falar a respeito de educação na nossa cidade, principalmente educação junto à periferia, porque se a gente realmente se preocupa com o futuro, como eu me preocupo e muitos que estão aí se preocupam com o futuro, nós temos que pensar que a educação ela precisa ser de uma qualidade que vise o bem-estar, não apenas de favorecer uma mão de obra alienada ao mercado de trabalho. As pessoas precisam ter possibilidades, e eu acho que, a partir do momento que a gente trouxer discussões que levem à consciência, que a gente se parar de se preocupar com bater metas e índices externos, a nossa educação e a cidadania tem muito a evoluir. Quero aproveitar para deixar um beijo, um abraço especial. Na minha apresentação eu disse, sou diretor de escola da Rede Municipal de Campinas e também professor aqui em Americana. E nós temos aqui a minha colega Creuza, que é funcionária da escola que eu sou diretor, que esteve nos prestigiando. Beijo para você, beijo para todo mundo e obrigado, viu? A querida Praia Azul, Martinho Rubens Beluco, obrigado por tudo que me propiciaram e alegrias enquanto professor de vocês, e sempre vou defender a Praia Azul. Obrigado e boa noite, gente. Que beleza, né, professor Marcos? O pessoal animado, gostando de ver. Educação é algo que realmente vai além de uma necessidade de mera organização do município, né? A educação, ela é vida, a educação, ela é conviver, e ela é também, por que não, um passaporte para uma vida melhor, sim, né? População educada vai saber requerer os seus direitos. O cidadão, ele não é só cumpridor de dever, o cidadão, para ser um cidadão, ele tem que ser alguém que saiba exigir os seus direitos. Um abração para a Viviane Raíssa também, que está com a gente. O Reinaldo falando que, como juventude, ele sabe que a juventude quer saber, quer entender do município, mas que a administração é obscura. É isso que nós não queremos. O PSOL quer fazer uma administração que entre para a história desse município, uma administração clara para todos. É isso aí. Agora o professor Marcos Neves. Bom, eu queria agradecer a todos os companheiros de live, a toda a audiência, e também pedir uma desculpa pelo áudio que caiu. A gente sabe, quem está dando aula online sabe das dificuldades, né, que é a internet. E queria dizer também que, sim, o PSOL tem uma proposta sólida para a educação e também inovadora. Com certeza, a gente vai conseguir mudar para muito melhor a educação da nossa cidade, a nossa querida cidade Americana. Um abraço a todos. Vamos lá, professora Cirlei. Quero aqui agradecer a participação de todos, a participação dos professores. Quero dizer que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas que mudam o mundo. E é isso que o PSOL pretende fazer. Todos que me conhecem sabem do meu compromisso com a educação, e eu não estou nesse partido à toa. Eu estou nesse partido porque ele tem a minha cara, ele tem a mesma intenção que eu, enquanto profissional da educação, tenho. Então, pode ter certeza que nós faremos um trabalho diferente para a educação de Americana. Que joia, Cirlei, eu tenho certeza também. Pessoal, as perguntas que não foram respondidas serão respondidas via vídeo, tá? Para que todos possam acompanhar.
agradecer, assim, imensamente a participação de vocês. É emocionante ver tantos professores e tantas pessoas queridas e tantas pessoas que a gente não conhecia, mas que entraram para conhecer o nosso trabalho, que nós queremos, sim, tá? Entrar em contato com todos. Muito boa noite. Toda quarta-feira tem. Quarta que vem é sobre o serviço social. Adriano? Tem mais boa noite para dar, gente. Tem ainda a Jurema, que está aí com a gente sempre, toda live, sempre, né? Está na live, está no site, está no Face, está em tudo, Ema. Margarete Geraldo também com a gente. E a Vivi, professora, né? Que não é probatório mais, né, Vivi? Mas estava com a gente no dia a dia da luta. E hoje, realmente, assim, é muito gratificante. Eu estou aqui, enquanto o pessoal falava, estava lendo um recado. A gente está nessa live aqui com aquela história do cantor, né? Quando o show é bom, ele termina, o pessoal pede mais um. O pessoal está pedindo mais um, gente, mais um. Todo mundo quer mais tempo. Então, nós não vamos gastar tudo hoje, não. Vai ter, sim, mais uma live sobre educação, mas agora vai ficar o convite o seguinte, o convite é semana que vem, nós temos uma live, outra live, vai ser toda quarta-feira, né? Que nós vamos falar sobre assistência social, que tem a ver com a educação. Então, é um momento, e nesse momento de pandemia, é algo assim muito, muito interessante mesmo, e muito preocupante, né? Porque nós estamos em todo esse período de pandemia e a gente não viu um movimento da assistência social da secretaria, né? Do secretário, que é um pastor. Nós não vimos um movimento dele para favorecer a população. E a gente está assistindo aí que o que está aparecendo é americano, o que está ajudando, tudo que chega nas pessoas são doações. É uma vergonha essa Secretaria de Assistência Social. É uma vergonha. Não chegar no prefeito, não pedir R$1 para colocar para moradores de ruas e para as pessoas com necessidades. É uma vergonha mesmo. E pior ainda, estão deixando todos os funcionários da assistência social serem contaminados. Não dá máscara, se dá a máscara que vai, não presta, não dura o dia inteiro, o pessoal está tendo que trabalhar, estão sendo contaminados e não estão tendo direito a exame. Consegue fazer exame quem paga. É uma vergonha essa administração. Mas o que vale hoje é o seguinte, nós falamos muito bem de educação, agradeço a minha vice, a participação dela, sempre aqui comigo, ao Marco Romero, que hoje trouxe assim, uma grande contribuição mesmo em relação a essas questões da praia, que é necessário essa conversa na cidade, né? É necessário, porque o pessoal discrimina a praia, o pessoal discrimina mesmo, e começa pelos administradores, né? Agradeço aí a Cirlei também, da contribuição aí falando sobre os funcionários, né? E o Marcos Neves, que deu aí esse panorama geral para a gente aí do que é o plano de governo do PSOL. Boa noite a todos e a todas. Fala, Adriana. Só uma palavrinha. Eu quero dar boa noite para a Dandara. Boa noite, um abraço e um beijo para a Dandara. Semana passada ela queria me ligar na hora da nossa conversa. Que legal. Boa noite, pessoal.